Louvado seja Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos para se colocar sob os pés, para nós ler a palavra de Deus. Lucas, capítulo de número 23, e o verso de número 33, até o de número 42, que fala da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas, capítulo de número 23, versículo 33 ao de número 42. Eu vou ler, os irmãos podeis acompanhar. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores um à direita e outro à esquerda. E dizia a Jesus: Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que fazem. E repartiram as suas vestes, lançando sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam deles, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo. Se este é o Cristo, e o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo-lhe: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras grega, romana e hebraica: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que ali pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Louvado seja o nome de Jesus. Podeis assentar, porque nesta noite nós iremos meditar um pouco sobre a crucificação de Jesus. É muitas vezes apresentado sobre a crucificação de Jesus de uma maneira muito rápida, e nós entendemos que Jesus, ele foi preso, foi condenado, chicoteado, depois foi crucificado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Esse é diretamente o que aconteceu. Mas se nós formos olhar os detalhes da crucificação de Cristo, nós aprenderíamos cada vez mais a valorizar o sacrifício do Senhor, porque não só foi isso que aconteceu. No meio dessa trajetória, houve um sofrimento tremendo, houve coisas que até hoje nunca mais aconteceu com ser humano algum. Jesus não foi apenas crucificado, Jesus foi chicoteado e muitas outras coisas foram feitas com Jesus. Antes de ser crucificado, antes de crucificar o nosso Senhor, ele foi açoitado por dezenas de chicotadas, foi açoitado por 39 chicotadas, porque naquele tempo era 40 a sentença de alguém, mas se alguém passasse dos 40, seria culpado e receberia punição por isso. Então eles tinham cuidado de si mesmo, não aplicando 40 chicotadas, mas sim 39, com medo de vir alguma condenação sobre si. Não pensava no que estava sendo açoitado, mas pensava em si. Eu poderia chicotear um inocente, como foi o caso de Jesus, com 39 chicotadas, mas não podia passar um por ter, senão eu poderia até levar uma chicotada e eu me defenderia. Melhor menos um do que um a mais e ser réu de condenação de alguma coisa.
E aquele chicote a qual Jesus foi chicoteado, não foi apenas um chicote. Não foi apenas algo que você pega uma madeira, amarra um fio e nele bate em alguém, bate um animal. Não, aquele chicote tinha 12 tiras de couro naquela madeira. E aquelas 12 tiras em cada uma ponta, uma tinha pedaços de ossos de animais e outros tinham pedaços de metais, pedaços de chumbo, que aonde batia, feria. Agora você imagine 39 chicotadas com um chicote de 12 pontas, e cada ponta, cada uma delas trazendo pedaços de osso seco de animais, aonde deslacerava o corpo de alguém. Multiplicando os 12 vezes 39, chegamos a 468 chicotadas em Jesus. Chegaram a bater em Jesus e ninguém bateria nem mesmo em um animal, porque bateram em Jesus 468 vezes. Porque não era um chicote, era um chicote com 12 pontas, era um chicote com 6 pontas com pedaços de ossos e outras 6 pontas com pedaços de metais. Se você for olhar e se você for imaginar, foram 468 ferimentos que fizeram em nosso Senhor Jesus. E não era apenas bater, quando ele batia, que puxava, tirava de Jesus pedaço de couro e pedaço de carne. Isso por mim e por você. Eu, enquanto estava estudando, enquanto estava fazendo algumas pesquisas, não me contive, porque isso foi por amor a mim, isso foi por amor a você. E muitas das vezes nós não valorizamos e achamos que já estamos fazendo demais, porque eu venho para a igreja, porque eu prego o evangelho, porque eu faço isso e aquilo. Imagine o que Jesus passou por mim e por você. Quando eu não obedeço ao Senhor, eu estou desfazendo desse sofrimento que Jesus passou por mim. Foi muito sofrimento. Essas 468 feridas abertas no corpo do nosso Senhor. Não foi apenas essas 468 feridas abertas. Foi feito também para ele uma coroa de espinho. E nessa coroa de espinho tinha uns espinhos de 7 a 10 centímetros de tamanho. Você conhece o que é de 7 a 10 centímetros de tamanho? Que esses espinhos eram usados pelos marceneiros para fazer trava para alguns móveis que eles fabricavam. Não era espinho que se quebrava de qualquer maneira, era espinho que eles usavam até para travar alguns móveis. Que quando foram colocar aquela coroa de espinho no nosso Senhor, não usaram nem as mãos, pegaram um pedaço de madeira e com o peso do seu corpo os soldados forçaram na cabeça do nosso Senhor, para agredir cada vez mais ao inocente, porque só falava de amor e do reino de Deus. Por mim e por você. Aqueles espinhos que cerca de 7 a 10 centímetros cada um, era rígido. Claro que não foi os 10 centímetros de cada um espinho que adentrou a cabeça de Jesus, porque senão tinha furado o seu crânio, e ali, segundo mesmo a medicina, teria chegado a óbito ao colocar a coroa, porque ninguém suportaria. Mas as pontas daqueles espinhos adentraram a cabeça do nosso Senhor Jesus. E não para por aí. A tragédia continua. Jesus foi crucificado, não foi na cruz que foi feita para ele. Não tinha uma cruz feita para Jesus.
Jesus não tinha sido condenado, Jesus não tinha uma sentença de morte ainda, quando aquela cruz foi construída. Jesus caminhou 2 quilômetros até chegar no lugar da crucificação, carregando a haste daquela cruz. Não era a cruz por inteira, porque a cruz inteira pesaria 150 quilos. Não dava para ele carregar 2 quilômetros com a cruz por inteira, mas ele levou uma parte da cruz. 2 quilômetros com 468 ferimentos das costas, com uma coroa de espinho na cabeça, no meio do caminho. Muitas pessoas jogavam pedra nele, cuspiam nele, blasfemavam dele, xingavam ele, diziam: cadê aquele que curava? Por que não cura a si mesmo? Todo tipo de blasfêmia houve durante 2 quilômetros. E Jesus não reclamava. Você muitas das vezes anda 2 quilômetros daqui para a parada para pegar um ônibus e reclama no meio do caminho. Muitas das vezes você passa pouco tempo em uma fila de mercado ou de algum lugar e sai reclamando. Você com seu corpo físico intacto, sem nenhum ferimento, com a sua cabeça limpa, sem sangue está descendo sobre sua face, e você reclama. Jesus andou 2.000 metros carregando a cruz ensanguentado, e por onde ele passava ficava rastro de sangue. Por onde Jesus passava naquele caminho, ficava a gota do seu sangue, por mim e por você. Não vale a pena agradecer a Deus, louvar a Deus por Jesus Cristo? E Jesus não reclamou. Jesus sofreu tudo isso porque Ele nos ama. Jesus sofreu tudo isso porque Ele queria te libertar e tirar você do pecado, trabalhar na sua vida para levar para o céu. Foi os soldados romanos que fizeram essa coroa e colocaram na cabeça do nosso Senhor. Senão ele teria morrido se aqueles espinhos tivessem adentrado. Ele já estava com a cabeça ferida, com seu corpo ferido, mas estava com o propósito de Deus em seguida para a cruz do Calvário. Nós precisamos valorizar mais cada dia o chamado de Cristo. Nós precisamos cada vez mais valorizar o que Cristo fez por nós. Talvez você nunca se importou em saber como foi a morte de Jesus. Talvez você nunca se importou de saber do sofrimento de Jesus, porque você está muito preocupado com o seu sofrimento, com as suas dificuldades, com o que estão falando de você. Talvez você não esteja preocupado de saber o que Jesus fez, porque você não tem tempo, porque você se fadiga demais com pequenas coisas. E depois da caminhada de 2 quilômetros, sangue sendo derramado, e nós sabemos que Isaías, do número 53 do capítulo de número 53, Isaías disse que ele foi moído por nós. Se você imaginar aquela chicotada, aonde batia, aonde arrancava, ele foi moído sim. Aquele lugar que o chicote batia, que o couro arrancava, que a carne era deslacerado, era moído. 700 anos antes, Isaías disse que o nosso Cristo passaria por tudo isso. Coisas terríveis, pregos,
Agora vem os pregos para a crucificação de Jesus. Quando Jesus vence os 2 quilômetros carregando aquela cruz, que chega naquele lugar da crucificação, não achemos nós que eles chegaram e deitaram Jesus sobre aquele madeiro. Jesus foi empurrado em cima daquele madeiro, batendo com as costas toda ferida no chão ou naquele madeiro, trazendo de volta dores maiores, batendo talvez até a cabeça ali naquele madeiro, fazendo com que os espinhos entrassem mais ainda na sua cabeça. E Jesus não reclamou, Jesus não lamentou, porque lá Ele estava olhando para mim e para você. Ele estava com o amor fluindo dentro de si. O sofrimento era grande, mas o amor era bem maior do que o sofrimento. Os pregos eram uma condenação a mais. Não era todos os crucificados que era pregado, a maioria eram amarrados às mãos sobre a cruz. Não era todo que era pregado. O prego era uma condenação a mais para aquele condenado que tinha feito algo mais terrível. Barrabás era o assassino, era ladrão. A cruz foi preparada para ele. E Jesus inocente, mas condenaram Jesus como fosse o pior dos assassinos, o pior dos malfeitores. E acharam melhor também pregar Jesus, o nosso Senhor. Aqueles pregos, ele tinha de 15 a 20 centímetros o tamanho daquele prego. Chegava um palmo comum, ele chega a 22 centímetros. Ele era quase um palmo de tamanho, aqueles pregos que fizeram, que tinha para crucificar o meu mestre. Que tamanho o sofrimento. Inocente, chicoteado 468 vezes. Vários espinhos já tinham sido sobre a sua cabeça, enfiado sobre a sua cabeça. Já tinha sido jogado no chão para ser crucificado com maiores dores. Já tinham tirado as suas vestes. Agora vem os pregos com quase 20 centímetros. Imagine o que Jesus estava sofrendo naquele momento. Imagine o sofrimento de Jesus deitado ali no chão. Ele prega uma mão de Jesus e o prego não foi a metade, o prego transpassou, o prego cravou a mão de Jesus no madeiro. Quando prega a primeira mão, imagine o que passou na mente de Jesus, sabia que a outra mão ia ser pregada. Meus queridos, é sofrimento demais. Ele não foi apenas crucificado, Jesus foi humilhado, Jesus foi espancado, Jesus cuspiram nele, davam um soco no seu rosto. Tudo isso parece pouco, mas chicoteado desse jeito, uma coroa de espinho desse jeito, prego com esses tamanhos, e crucificam Jesus, pregando também a outra mão de Jesus. Eu não quero trazer para você emoções, eu quero trazer para você realidade da morte de Cristo, por minha causa e por sua causa. Era o meu pecado que estava sobre ele. Isaías disse que ele levou sobre si, ele carregou. Tudo isso Jesus fez por nós, não foi só pelos judeus, foi por todos aqueles que se entregam a Ele. E você muitas das vezes por coisas tão pequenas fica emburrado, cabisbaixo, entristecido, nervoso, reclamões. Jesus estava passando por tudo aquilo e não reclamou, não lamentou.
Jesus não se arrependeu. Jesus estava lá firme, porque ele sabia que valeria a pena. Jesus sabia que valia a pena aquele sofrimento, porque ele estaria salvando ovelhas desgarradas, pecadores que estavam perdidos. Será que não vale adorarmos a Ele? Será que vale a pena adorar outro ou outras e não a Jesus? Será que vale mais adorar o meu filho, ou minha esposa, ou o marido, ou o pai, que não fez nada disso por nós, do que Jesus? Será que esse amor tão grande não vale a pena nós entregarmos a nossa vida a Jesus? Abre mão das nossas vaidades, abre mão dos nossos maus costumes, abre mão do nosso ego, do nosso orgulho. Será que não vale a pena abrir mão de tudo isso por amor a Jesus? O que mais precisaria Jesus fazer ou mostrar para você que Ele te ama? Precisaria mais o que de todo esse sofrimento? E pregando a outra mão de Jesus, eles vão agora pregar os pés de Jesus. E não foi os dois pés separados, juntaram os dois pés, e o prego ainda era maior, porque tinha que atravessar os dois pés. Não tem o tamanho do prego que atravessou os pés de Jesus. Mas eles bateram com violência e atravessaram os pés de Jesus. E todo esse processo, todo esse sofrimento, todas essas feridas, imaginou quantas feridas já tinha? Quantos espinhos tinha naquela coroa? A quantidade de ferimento que ele já tinha sofrido com o chicote? Será que alguma pedrada no meio do caminho também não fez ferimento? Você imagina quantos ferimentos já tinha no corpo de Jesus? Você imagina quantos? O ser humano, o adulto, ele tem de 5,5 a 6 litros de sangue no corpo. Imaginam quantos litros de sangue Jesus já tinha perdido em 2 quilômetros, com tanto ferimento. Como é que estava o corpo de Jesus dilacerado, sem forças? Jesus não tinha mais força humana para lutar. Jesus não se entregou. Jesus estava sendo maltratado pelos homens. Mas não é porque os homens apenas, aqueles homens eram maus. Nós também tínhamos culpa. Porque em Romanos diz que todos pecaram. Então Jesus morreu também por minha causa e por sua causa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pregado, chicoteado, cruz de espinho, prego nas mãos e nos pés. Agora Jesus estava pregado na cruz. Acabou o sofrimento? Acabou ainda não. Antes de ele pregar, quando aquela cruz onde ia pregar uma mão e a outra, tinha as marcações da onde era para ser pregado. Quando pregaram a mão, que foram pregar a outra, não deu na marcação, porque Barrabás era um homem zarrão. Barrabás era grande. Jesus não tinha uma estatura muito grande. Nós olhamos pelos judeus, eles são tão grandes como são os italianos e os outros homens aí, americanos e outros. Não, Barrabás era um homem de maior estatura. Mas quando ele pregaram a mão, que foram pregar a outra, deu problema. Vamos pregar, vai ficar um lado maior do que o outro. Não, eles puxaram o braço de Jesus. Eles puxaram, esticando os nervos, esticando os músculos de Jesus, que já estava todo deslacerado, machucado, até chegar num ponto marcado pelo homem. E o ponto que o homem marca é sofrimento. O ponto que o homem demarca é sofrimento. O ponto que o homem marca não dá salvação, mas o ponto que é dado por Deus te leva para o céu. Puxaram
eram 3 soldados que estavam naquele trabalho. Eles puxaram com violência, não foi com carinho, não foi dizendo, aguenta um pouquinho, vamos te dar uma anestesia, vamos puxar só um pouquinho. Não, eles puxaram com violência, que há quem diga que os músculos se romperam, que os ligamentos deles se romperam, até chegar na medida que eles tinham demarcado para crucificação. E depois de tudo isso, levantam a cruz e solta com violência dentro de um buraco de aproximadamente 60 centímetros de profundidade. Ele pregado, todo arrebentado a sua carne, é solto dentro de um buraco. A cruz, e Jesus teve aquele impacto para frente, levando todo o seu sofrimento, um pouco mais de dor. Quando ele vai para frente, que volta, para que a cruz ficasse alinhada, bem reta, Jesus de novo com as suas costas no madeiro, com sofrimento daquelas chagas que já tinham sangrado o máximo, o sangue já tinha até colado no seu couro. Jesus de novo sente a dor do chicote e dos ferimentos. Tudo isso por mim e por você. Tudo isso porque Ele nos ama, tudo isso porque Ele é Deus de amor e Deus de justiça. Será que tudo isso não vale apenas louvarmos o Senhor de todo o coração? Será que é justo enquanto uns estão louvando, outros mexendo em celulares, jogando, brincando, conversando, enquanto nosso Jesus naquele tempo, sofrendo por mim e por você? Será que não vale a pena um pouquinho de atenção para meditarmos na palavra de Deus? Será que não vale a pena um pouquinho do seu dia para orar e conversar e agradecer ao seu Deus? Será que não vale a pena deixarmos, muitas das vezes, um pouquinho do nosso sono e agradecer ao nosso Deus? Não vale a pena tantas horinhas, um pouco de horas de jejum para agradecer ao nosso Deus? Será que não vale a pena? Ou você preferiria passar pelo que Jesus passou, para que não tivesse dívida com Ele? Nós somos devedores da salvação. Jesus pagou o preço, mas o preço era eu que era para ter pago. E depois de tudo isso, ainda continuou o sofrimento. Todo o que era, vou resumir o máximo possível, mas todos aqueles que eram crucificados, na altura das suas nádegas, tinha como se fosse uma tábua para eles se apoiarem, para que ele respirasse, mas para Jesus não colocaram. A cruz ficou sem esse apoio. Jesus se apoiava na mão e nos pés para poder respirar. Jesus já tinha dificuldade de respiração, mas Jesus não podia morrer sufocado. Deus não aceitava sacrifício de morrer asfixiado. Deus não aceitava sacrifício desse jeito. Tinha que ter sangue e não por repreensão de ar. Jesus precisava ainda suportar muita coisa até chegar à morte dele, porque o sacrifício tinha que ser bem feito, o sacrifício tinha que ser perfeito, e tudo isso por causa do meu e do teu pecado. Lendo sobre a lei do sacrifício do pecado, o pecado é tão maldito que atinge até as vísceras do ser humano. Quando Deus queria que fizesse um sacrifício pelo pecado, Ele trazia o animal e as suas vísceras, tirava e jogava fora, lá no lugar onde jogava as cinzas, porque simbolizava que o pecado até nas vísceras do animal ele afetava. Maldito é o pecado, maldito é o pecado, e você e eu às vezes brincamos com ele. O pecado mata,
pelo pecado vai para o inferno. Por causa do pecado, muita gente não quer adorar a Deus. E outra coisa, meu querido, o pecado não tem prazo de validade. Pecado não se vence. Pecado ele é atual. No SPC e Serasa, um tempo atrás, 5 anos, alguém com nome sujo limpava. Prazo de validade. Mercadoria tem prazo de validade, pecado não. O pecado que você cometeu há tantos anos atrás, se você não confessou, o seu pecado ainda está ativo, o seu pecado ainda está te maltratando, o teu pecado ainda está atrapalhando a tua comunhão com Deus. Mas eu pedi perdão a Deus. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa é o que alcança misericórdia. Mas você congrega em um lugar aonde a Bíblia diz que nós temos muitas das vezes de confessar, e confessar não é só a Deus, é o líder da igreja que você congrega, para que através do corpo de obreiro, querendo você ou não, essa é a regra cristã, cheguemos a um ponto de determinar, não porque não amamos, mas é porque a misericórdia de Deus é grande, uma certa disciplina para que você conserte-se com Deus e com a igreja. Pecado não tem tempo de validade. Pecou, eu vou esquecer um pouquinho, não vou contar, você esquece, mas está escrito no caderno de Deus. Você não vai sair do que você está se você continuar no pecado. Mas faz tanto tempo, ninguém sabe. Deus viu, Deus sabe, e Deus está querendo que você confesse e nunca mais pratique. Aí sim você alcança o perdão e a misericórdia. Foi esse maldito pecado que levou o nosso Senhor para a cruz. E depois que levantaram, depois que botaram Jesus crucificado com aquela cruz em pé, Jesus respirando, forçando nos pés e nas mãos, ainda teve o momento que Jesus precisava falar. Jesus precisava falar. Ele estava cumprindo toda a lei na cruz do Calvário. E Jesus se ergue um pouco em cima dos seus pés machucados. E ele diz a Deus: Pai. Primeiro ele pede perdão pelos pecadores, mas depois ele diz: Pai, por que tu me abandonaste? Não é porque Deus tinha abandonado Jesus, era porque o pecado tão grande, Deus não suporta pecado, Deus não suporta pecado, Deus não tolera pecado, Deus não guarda o pecado de ninguém. Ou Deus perdoa, ou Deus pune. Deus não é o meio termo. Então Jesus diz: Pai, por que me abandonaste? Pai, esse sofrimento era grande, mas ele não estava reclamando, ele estava apenas dizendo isso, porque faltava pouquinho para tudo ser consumado. De 9 horas da manhã até 3 horas da tarde, esse sofrimento continuou na cruz do Calvário. De 9 da manhã, quando Jesus foi crucificado, até 3 horas da tarde, vou resumir totalmente agora, Jesus na cruz do Calvário, sofrendo. E quando foi chegando a esse horário, um soldado ainda vai e fura o lado de Jesus. Ali não saiu mais sangue. Talvez todo o sangue já tivesse saído com todos os outros sofrimentos. Foram em um, quebraram os pés. Foram no outro, quebraram as pernas, não os pés. Porque o peso cairia, sufocava e ele morreria. Mas Jesus, quando chegou para provar se tinha morrido, furaram com a lança o corpo do nosso Senhor. A lança entrou entre uma costela e outra, porque não podia quebrar nenhum osso. O corpo de Cristo não pode ser dividido. Se tivesse quebrado um osso, estaria uma divisão, porque o osso é a maior sustentação, não é a pele, não é a carne tinha sido rasgada.
a pele tinha sido furada, mas a Bíblia diz que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Ali era mostrando que o corpo de Cristo não pode ser dividido. Nós somos do corpo de Cristo, nós não podemos estar divididos. Nós temos que estar unidos e unidos no Senhor Jesus. No mínimo, nós teríamos que fazer como fez o ladrão da cruz. O ladrão da cruz tem uma qualidade, que ele reconheceu os seus pecados. Ele reconheceu os seus pecados. Ainda tinha 2 páginas, só para um pouquinho mais. O ladrão da cruz reconheceu o seu pecado e diz para o outro que blasfemavam. E olha, Jesus não ficou com a cabeça reta, nem olhando para cima. Ele ficou inclinado e a dificuldade de respiração é maior. Tenta respirar forçando, para ver se você consegue. É mais difícil. O ladrão da cruz, usando, disse: nós estamos aqui porque somos merecedores da paga que estão nos dando, do castigo que estamos levando, mas esse não, esse é inocente. Reconheça que você é pecador, reconheça que você está passando dificuldade, muitas das vezes é porque é merecedor, mas Jesus passou tudo aquilo, não merecia, foi por causa do meu e do seu pecado. Mas para não dizer que Jesus apenas morreu, Jesus ao 3º dia, Jesus ressuscitou, nos dando a vitória, e com essa ressurreição, nos garantiu vida eterna para todo o sempre. Com a ressurreição de Cristo, nos garantiu vitória para a vida eterna com Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Depois medita na crucificação de Jesus, na condenação de Jesus, e vê se Jesus tinha culpa para chegar onde chegou. Agora analisa a tua vida e vê se tu não és merecedor de sofrer. Não és merecedor porque és pecador. E aquele pecado que ainda não foi confessado, confessa e deixa que tu alcançarás misericórdia. Que Deus nos abençoe, que Deus abra a nossa mente para o entendimento, e que nós possamos abrir mão do nosso ego, possamos abrir mão das nossas meninices, possamos deixar o nosso eu e trazer mais Cristo para perto de nós. Jesus passou essas 6 horas na cruz do Calvário com aquilo, e muitas das vezes você reclama por 1 hora, por 10 minutos, por tanto tempo que for, em fila, em onde é. Deixa de ser murmurador e passa para ser adorador. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Pastor?